hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro Congresso Paraibano de Direito Tributário. Nossa live de hoje, quarta-feira, dia 5. Gilbervan aí, que vai fazer o controle todo hoje aí da noite, com nossos convidados, doutora Sulamita e doutora Ruana, que vão falar um pouco do tema do ICMS, né, próprio. E antes de mais nada, a gente vai fazer aqui um convite, né, para quem ainda não se inscreveu e quem tem desejo de participar do nosso evento esse ano, né, que vai ser online. Isso, hoje nós vamos debater um tema recente, extremamente polêmico e que merece a sua atenção, né, Rafaela? Como todos os temas que nós estamos trabalhando aqui, essa maratona de lives aqui, como prévias do terceiro Congresso de Direito Tributário, Congresso Paraibano de Direito Tributário, nós vamos tratar com duas colegas, a professora Sulamita e nossa colega advogada Ruana, sobre a criminalização do ICMS próprio, né, o julgamento que teve recente no HC. Mas antes eu queria que você fizesse a sua divulgação do Congresso com a perspectiva aí da programação, como está a organização de tudo, Rafaela, nessas proximidades, 15 dias aí praticamente do Congresso, né? Pois é. Bom, pessoal, a gente convida vocês a participar da terceira edição, né, do nosso Congresso esse ano, totalmente online devido à questão da pandemia, né? A gente sabe da inviabilidade do evento ocorrer presencialmente devido a essa crise que estamos passando ainda. Hoje tive até alguns estudantes que estavam tristes porque a nossa edição não ia ocorrer presencial, né? A gente também fica, mas infelizmente é o que o momento pede e a gente está a todo vapor aí para a terceira edição. É uma edição mais que especial, porque a gente tem convidados ilustres que vão participar conosco, né, nessa edição. E a gente aguarda vocês para participar dessa terceira edição, que tem como tema a reforma tributária e o atual cenário jurídico tributário que estamos vivenciando no momento. Vocês podem também estar acompanhando por nossas redes sociais, pelo Instagram, que é o @Congresso de Direito Tributário. Também a gente tem a página no Facebook. Lá também tem todas as informações do nosso congresso. A gente já publicou a nossa programação, Gilbervan. A programação já está no site. Todos vocês podem conferir a programação. Eu vou falar um pouquinho aqui para ser um pouco breve. Antes de iniciar a live, a gente tem aí o professor Roque Carrasa, que vai participar, que vai abrir o nosso congresso esse ano, falando um pouco de reforma tributária. É um tema atual, que vem sendo debatido bastante, né?
E a gente também tem alguns outros colegas, como o desembargador federal Leonardo Carvalho, que vai falar um pouco da circunstância extraordinária e direito tributário, se há uma necessidade de uma legislação permanente ou não. A gente também tem Eric Macedo, que vai falar um pouco dos incentivos fiscais na parte tributária. A gente também tem nosso amigo Bianu Arruda, que é juiz federal, que vai falar um pouco do consequencialismo no direito tributário e os limites da interpretação jurídica, principalmente na visão dele, que é juiz federal. A gente também tem a professora Mary Elbe, que vai falar um pouco da reforma tributária e simplificação, tema bastante importante, principalmente para o pessoal da contabilidade. A gente sabe que o nosso evento é de direito tributário, mas é um evento que não é só para advogados, mas também para todo o público em geral que queira participar, como advogados, como contadores, administradores, empresários, e todos os outros que tiverem interesse de participar também. A gente também tem outros convidados, como o professor Guilherme Pedroso, que é professor do cursinho CEISC, para exame de OAB e concurso público, que vai estar falando um pouco de reforma tributária e isonomia. O procurador da Fazenda Nacional, Leonardo Alvim, que vai estar falando um pouco de reforma tributária da parte do IGF ou do IR. Doutor Arthur Moura, que é procurador da Fazenda Nacional também, que vai falar um pouco da modernização da administração tributária, um tema atual, tema da reforma tributária, né, do planejamento. A gente também tem o professor Robson Maia, que vai falar um pouco da tributação digital na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutora Adriana Albuquerque, que é procuradora da Fazenda Nacional, que vai falar um pouco da inteligência artificial nas relações fisco-contribuinte. Também doutora Nina Pecanque, que é assessora de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai falar um pouco da parte de judicialização da crise e um pouco do Supremo Tribunal Federal. A gente tem outros temas aí também bastante relevantes, como a transação tributária, que quem vai falar um pouco desse tema é o professor Francisco Nicolau, que é lá de Portugal, ele vai estar falando diretamente de lá. Esse ano a gente tem a oportunidade, né, de fazer um evento já puxado um pouco para o lado internacional, né, já que a gente está fazendo um evento, um congresso online. Também temos aí o Dr. Paulo Rosenblatt, que vai falar um pouco da norma geral anti-lesiva, um tema bastante atual pelo Supremo Tribunal Federal. Também temos aí a doutora Ana Priscila, que vai falar um pouco do Brasil pós-pandêmico, aí, qual a necessidade de uma reforma tributária solidária ou não. Nosso amigo Ronaldo Medeiros, que é doutorando também em arbitragem tributária lá para Portugal, que vai estar falando um pouco dessa proposta de arbitragem tributária. A gente também tem Dr. Pedro Barreto, que vai estar encerrando nosso congresso com um tema ótimo para todos que estão querendo empreender. Ele vai falar um pouco aí da parte de empreendedorismo jurídico e da crise econômica atual que estamos vivenciando. A gente também tem o Dr. Walter Lobato, que vai estar fazendo uma participação no nosso congresso esse ano, representando a Academia Brasileira de Direito Tributário. Muito me honra ter o apoio da academia. Agradeço desde já a Dr. Walter pela disponibilidade e eu agradeço também a todos os palestrantes que vão participar conosco, também os colegas moderadores, como Gledson, a doutora Priscila Souza e também a Alex Taveira, representando aí a Comissão de Estudos Tributários. A gente também agradece os apoios institucionais que conseguimos para o evento, para angariar mais ainda, e, inclusive, estão em nossa programação oficial também. Então, qualquer coisa,
fico à disposição de vocês. Podem entrar nas nossas redes sociais, perguntar. Estamos recebendo o artigo científico até dia 10. Então, a gente aguarda aí receber bastantes artigos. Então, aguardo vocês na nossa terceira edição mais que especial, online, mas é uma edição que não deixa de ter a sua categoria na parte organizacional e também de estar à disposição de todos vocês. Então, passo a palavra aí para a Gilbervan, e já as nossas convidadas vão entrar aqui para falar um pouco do ICMS próprio, tema bastante relevante. É isso, obrigado, Rafaela. E reforço o convite aí, né? Nosso congresso aí está espetacular, uma grade fantástica. O nível das palestras aí vai ser excepcional e estamos tendo aqui durante essas lives apenas uma degustação, né? É verdade, apenas uma demonstração do que vem por aí. E semana que vem, já avisando a vocês, teremos também as últimas lives. Teremos aí 2 dias de lives. As lives vão terminar aí com chave de ouro, certo? Temas muito bons também. A gente já está aí com os nossos convidados confirmados para a semana que vem. Em breve a gente está colocando aí para vocês. Então participem conosco também semana que vem das nossas últimas lives para o nosso evento que já está chegando. Já é dia 21 e 22 de agosto. Maravilha. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui nossa colega professora Sulamita, nossa colega Ruana, desculpa, Ruana, né? Sem problemas. Boa noite a todos. Maravilha. Você deve ter o mesmo problema que eu, Ruana. Quando alguém vai falar meu nome, eu sempre tenho que soletrar, eu tenho que explicar como é, porque são comuns e acaba provocando esse tipo de confusão. Mas sem problemas. Nós nos acostumamos com o tempo, né? Com certeza. Eu queria que vocês se apresentassem. Rafaela, espero você no finalzinho do nosso bate-papo aqui, ok? Ok, obrigada. Tchau. Então, queria que vocês se apresentassem, dissessem aí qual é a atividade de vocês, a experiência profissional de vocês, para o público que nos assiste, para que a gente possa começar esse bate-papo, né? A gente tem um tema muito interessante, bem atual aqui, e bastante pertinente. E aí, mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem. Professora Sulamita. Pois não, boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, contribuindo numa discussão, né, nesse bate-papo com fundamentos jurídicos, que vem exatamente para analisar e enfrentar uma decisão que tem gerado bastante discussão, né, e há que descortinar aí várias consequências na prática, né, do dia a dia forense, de quem milita na advocacia, como a colega Ruana. Eu, além de professora, eu também sou advogada, tenho uma certa militância também na área tributária, e estamos aí, né? O intuito hoje é trazer a nossa impressão, né, aos olhos após a leitura dessa decisão e traçar certos balizamentos sob uma perspectiva, né, mais acadêmica e também sob o aspecto do dia a dia, né, o que vem, o que traz essa decisão, o que representa essa decisão para o dia a dia forense e para a consequência prática das causas e das lides que certamente irá aumentar consideravelmente, né, nesses próximos dias. É verdade. Ruana. Olá, boa noite a todos. Então, é uma honra estar aqui. Eu sou Ruana Teixeira, sou advogada com atuação em direito empresarial e direito tributário, e realmente tem muita atuação aí agora no estado da Paraíba e no estado de Pernambuco, e vou tratar hoje, juntamente com a doutora Sulamita, sobre essa questão da criminalização do inadimplemento do ICMS próprio, né, a partir desse julgado, que, na realidade, basicamente,
a gente pode até considerar, criou um novo crime. Então, assim, deu uma nova roupagem, realmente, aí ao que vinha sendo adotado, às jurisprudências que vinham sendo seguidas pelos tribunais, e, assim, os impactos, apesar da decisão ser bastante recente, já são sentidos na vida dos contribuintes, e a gente tende a sentir ainda mais. Então, a gente vai realmente tratar essa questão, doutora Sulamita, juntamente comigo. Nós temos realmente aí esse aspecto realmente dos dogmas jurídicos que estão envolvidos nessa discussão e também dos impactos que está tendo na vida do contribuinte e também na arrecadação dos estados. É verdade. É notório que a intenção do Estado é buscar meios para satisfazer o crédito tributário, satisfazer cumprimentar a obrigação tributária, e eu recordo que quando eu comecei a advogar, professor Sulamita, há alguns anos passados para trás, antes de ser auditor fiscal como eu sou hoje, eu advoguei por 15 anos, e depois eu resolvi prestar concurso público para vivenciar essa experiência do outro lado da relação jurídica, né? Mas eu tive a minha experiência aí na advocacia tributária por 15 anos. E sempre percebi essa movimentação do Estado, como até hoje percebo, estando desse outro lado da relação, e assim o faço, sendo hoje parte do Estado, de buscar meios de satisfazer essa obrigação. E aí, eu recordo que, durante a academia, o início da minha atividade, um dos fatores que me fez buscar o direito tributário foi o distanciamento do direito penal, porque eu não gostava do direito penal. E aí acabou que houve uma aproximação nos últimos anos, porque as vias normais de satisfação de crédito e execução de crédito não estavam se mostrando suficientes, e aí houve um processo de criminalização dos atos, das infrações tributárias. E houve essa aproximação desses dois universos aí do direito, né? E aí tive a oportunidade, inclusive, de fazer defesas, mesmo não sendo da minha área, mas pela nuance nessa parte criminal, e aí, ao longo dos anos, tem cada vez mais buscado esses meios para, de forma coercitiva, conduzir o contribuinte a não inadimplir o crédito tributário, se abster, ou então para que puna aqueles que venham a cumprir essas obrigações tributárias, também com a finalidade de que ele venha adimplir o crédito tributário. E aí chega esse julgamento, agora no Supremo, para discutir essa forma de criminalização do chamado ICMS próprio. Eu queria que a senhora aí apresentasse, de forma didática, como eu sei que a senhora é professora, qual o contexto que nós estamos falando nesse HC aí? Bom, em relação ao campo, né? Vamos já limitar aqui até para a apresentação, porque eu tenho certeza que existem vários alunos, e aqui, né, fica aqui o meu boa noite, não só para os profissionais que estão nos assistindo, mas também para a leva de acadêmicos e de estudantes que têm interesse em participar do congresso. Fica aqui também o nosso convite, né? Vai ser um evento de grande magnitude, e como já foi cantado e decantado aí pelos colegas que me antecederam, nós traremos aí temas relevantes e atuais, né? Então, essa gota, né, de despertar para as questões que serão tratadas no Congresso, quando eu fui contactada pela Jales, e aí nos foi suscitado um tema que nos trouxesse aí uma pitada de discussão, eu, de plano, já sugeri, né, essa análise desse habeas corpus, que tem gerado toda essa discussão. Mas o caso em si, e aí, ele teve origem no estado de Santa Catarina, né, em que, ainda em primeira instância, trata-se de dois empresários, né, que trabalham com venda de, eu acho que até artigos infantis, né, e que durante 3 anos
mais precisamente 2008, 2009, 2010, né, ao longo desses 36 meses, eles declararam o ICMS, que todos sabem, é um imposto, né, de competência do Estado, né, que tem como situação de incidência as operações que promovam circulação de mercadoria, 2 serviços, serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, né? E no caso específico, eles operacionalizavam com vendas. Então, eles promoviam a circulação de mercadoria e durante esses 36 meses, nesses 3 períodos, eles deixaram de recolher, apesar de declarar, devidamente declarado, contabilmente, tudo especificado e registrado, atendendo, como bem sabe, né, os nossos colegas, principalmente Gilbervan, que hoje está, né, no lado da administração tributária, na condição de auditor fiscal municipal, declararam, né, durante todo o período, mas deixaram de recolher nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2008, janeiro, fevereiro, maio e julho de 2009 e julho de 2010. Então, 3, 4, 7, 8. Durante 8 meses, dentro desse universo de 36 meses, eles deixaram, apesar de cumprir todas as obrigações acessórias, deixaram de adimplir, né, de efetuar o pagamento desses períodos de apuração. Então, é fato, e todos sabem, e fica aqui a nossa vivência professoral e aí a necessidade de resgate de algumas concepções doutrinárias, porque o que houve, com todo respeito à decisão, né, o que houve foi desrespeitar da nossa teoria geral de direito tributário, trabalhada, né, formatada nos bancos de escola de direito tributário 1. Né? Então, o ICMS, ele se constitui, né, através do lançamento, e nós temos 3 modalidades de lançamento direto, indireto e misto. O ICMS, para o ICMS, ele é constituído, nasce a obrigação com a ocorrência do fato gerador, e ele é constituído, né, pela modalidade de lançamento indireto, ou autolançamento, ou lançamento por homologação. Então, cabe aos contribuintes, né, aos sujeitos passivos, para ser mais técnica, toda a adequação daquelas condutas prescritas lá no artigo 142 do CTN. Eu verifico a ocorrência do fato gerador, faço a adequação da matéria de fato à matéria de direito, me identifico como sujeito passivo, quantifico, dimensiono o tributo, preencho todas as guias, né, todas as obrigações acessórias, inclusive antecipo o pagamento. Cabe à Fazenda Pública, durante um período, né, a aferição dessas informações e a homologação. Então, na modelagem do nosso sistema tributário, em relação aos tributos constituídos por homologação ou autolançamento, como é o caso do ICMS, né, fica muito mais fácil operacionalizar para a Fazenda Pública, porque cabe ao contribuinte realizar todas essas condutas, todos esses procedimentos. A Fazenda Pública, por comodidade, né, e possibilidade de otimizar uma visão mais de fiscalização e adequação do desempenho da sua atividade administrativa, adota, né, o nosso sistema tributário hoje é fato que ela adota para a maioria, para a grande, maciça maioria das espécies tributárias, essa forma de constituição desse tributo. Então, é necessário, né, antes de analisar especificamente o julgado, é necessário que a pontuação desses aspectos, né, doutrinários para a compreensão disso. Então, o caso específico trata de o ICMS próprio. E o que é ICMS próprio? Quando todos nós estudamos
a teoria geral do direito tributário e nós vimos, né, quando estudamos o tema obrigação tributária, nós percebemos e reconhecemos que o elemento subjetivo da obrigação tributária são os sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, aquele que exige, sujeito passivo, aquele que vai ser exigido. Nos moldes da determinação legal, jurídico-tributária, na composição jurídico-tributária e compreensão do tema, figura na condição de sujeito passivo o contribuinte e o responsável. Quem é contribuinte nos termos legais de uma compreensão tributária? Aquele que realiza, né, que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Quem que ocupa a condição de sujeito passivo na condição de responsável tributário? Aquela pessoa que não tem relação pessoal e direta com o fato gerador, mas tem uma relação de proximidade com o fato gerador. E por conveniência da administração, para garantir, né, efetividade, inclusive, da apuração tributária, né, por determinação legal, e é necessário que se diga isso, né, por determinação legal, é eleito essa pessoa próxima ao fato gerador para satisfazer o cumprimento da obrigação principal, que é o pagamento do tributo. Então, nesta situação, nós temos o responsável tributário, e aí já desaguando no estudo da responsabilidade tributária, a responsabilidade tributária ela pode ocorrer por transferência e por substituição, né? E a concomitante, né? Ou a pura e simples, como chama na obra de professor Francisco Leite Duarte. Ele apresenta, ao trabalhar o tema responsabilidade tributária, sobre essas três dicções, a responsabilidade tributária. Então, na responsabilidade pura e simples, né, é aquela clássica, o exemplo mais próximo a gente, para materializar e compreender o tema e balizar com respeito a todos os outros profissionais que estão aqui nos assistindo, mas em atenção aos alunos que aqui nos ouvem, né? Em relação à responsabilidade pura e simples, chamemos a atenção do clássico imposto de renda, né, retido na fonte. Então, Sulamita, enquanto professora de uma instituição superior, quando vou receber o meu salário, quem demonstra a capacidade contributiva é Sulamita. Né? Quem ofere renda ou provento de qualquer natureza, e aí situação de signo presuntivo de riqueza, né? E concretiza uma situação de incidência tributária. Então, cabe, por determinação legal, àquela minha fonte pagadora realizar a compreensão, né, o cálculo do tributo devido por Sulamita, né, e proceder com a retenção e recolher. Então, isso é uma situação de substituição tributária. E, para além dessa, nós temos a substituição progressiva e a substituição regressiva. Né? Na substituição progressiva, imaginemos uma situação, o ICMS ele é plurifásico, então ele está presente em toda a cadeia de produção e circulação, na verdade, de circulação, né? Então, a fábrica que vende, a montadora de veículo que vende para a concessionária, que vende para o consumidor final. Então, quando a montadora de veículo vende para a concessionária, ela está aí proporcionando circulação de mercadoria e concretizando uma situação de incidência. Quando a empresa vendedora de carros vende para o consumidor final, existe outra situação de incidência. Então, em respeito, né, para não se tributar de forma em cascata, né, o ICMS, assim como outros tributos, assim como o IPI, de cunho federal, o ICMS de cunho estadual, de competência estadual, ele é guiado pela técnica da não cumulatividade. Então, ele é devido em toda a cadeia de circulação, mas aquilo que é
devido numa operação antecedente, ele vai ser considerado na operação consequente. Então, isso também deve ser levado em consideração para a apuração do tributo, né? O quantitativo do tributo. Então, em razão disso, sendo ele plurifásico, estando presente e sendo ele guiado, né, pela não cumulatividade, existe, por conveniência da administração e por determinação legal, né, a possibilidade da Fazenda Pública nominar, eleger uma pessoa que não pratica o fato gerador. Imagine nessa cadeia que eu acabei de exemplificar, a montadora vendendo para a concessionária e a concessionária vendendo para o consumidor final. Entre a concessionária e o consumidor final, a montadora não tem mais essa relação jurídico-tributária, a não ser que seja por uma situação de substituição tributária. Quando diz, montadora, você vai, além de pagar ser contribuinte, né, na condição, na operação de venda para a concessionária, você vai ser responsável nessa outra situação, né, nesse outro momento de circulação entre a concessionária e o consumidor final. Então, a compreensão na jurisprudência era que nós temos os crimes contra a ordem tributária. E como o professor Jubevan falou, né, existem algumas condutas que, uma vez praticadas, a sociedade, em meio à sua irresignação, termina por pedir, né, clamar a quem de direito, quem exerce essa atribuição de elaborar, né, normativos de comando para criminalizar, por exemplo, conduta, como é o caso do campo da seara penal, né, no sentido de combater determinadas práticas. Então, o crime, o delito contra a ordem tributária, os crimes contra a ordem tributária, eles estão prescritos numa lei própria, que é a Lei 8.137, e a conduta específica em relação a que gerou toda essa celeuma, toda essa discussão decorrente desse julgado, foi o artigo 2º, inciso 2 desse dispositivo, que eu peço permissão aqui aos senhores, para que a gente possa pontuar. Então, nós temos aqui, por dicção legal, deixa eu só pegar aqui, só um instante. É o artigo... Coloquei aí na tela, professora. Pronto, por dicção legal, nós temos constitui crime da mesma natureza, porque o artigo 1º, ele tipifica, né, várias situações, vários incisos. É possível o senhor colocar o artigo 1º, professor? Sim, sim. Só o caput? Só o caput. Aí. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí tem fraudar, né, vários incisos que enumerados, né, constitui, mas veja que a conduta dessa pessoa que vai ser... o comportamento dessa pessoa que vai se subsumir a esse tipo penal é suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante meios fraudulentos. Aí o artigo 2º, por gentileza, professor, o artigo 2º dispõe o seguinte: constitui crime desta mesma natureza
crimes que ofende a ordem tributária, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social, e aí frisa esse termo, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo, de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, esse artigo 2º e o inciso 2º, professor, por favor. Aqui, o inciso 2º é exatamente isso. Na qualidade de sujeito passivo. Então, o caso concreto diz respeito ao ICMS, o ICMS que nós chamamos de ICMS próprio. E quando é que nós chamamos de ICMS próprio? É aquele ICMS cobrado, devido, né, na verdade, por aquela pessoa que, naquela condição de sujeição passiva, e respeitando lá as normas tributárias do artigo 121, é sujeito passivo ou contribuinte ou responsável. Então, o responsável tributário diante daquela situação de substituição tributária, né, de substituição tributária para trás, para frente ou concomitante, quando ele tem o dever, né, realiza por obrigação legal a quantificação do tributo, se deduz o tributo e não recolhe, isso se adequa a essa situação. Mas quando você, né, na condição de contribuinte, realiza uma situação de circulação e cobra por essa operação um preço, então o professor Judivan chega no meu estabelecimento e adquire essa xícara por R$30. Então, neste preço cobrado pela compra, aquisição desse bem, né, dessa coisa, é fato que existe aí, há que ser considerado o custo operacional da minha atividade, né? Existe o custo operacional do que eu pago, do que eu assumo em termos de aluguel, do que eu assumo em termos de carga tributária como um todo, imposto de renda pessoa jurídica e, inclusive, imposto ICMS, né? Então, o julgado e toda a discussão em relação a esse julgado, ele nasceu pelo fato de que existia um entendimento, né, divergente no STJ, perante o STJ, em duas turmas, a 5ª e a 6ª turma, em que a 6ª turma, e esse era o entendimento majoritário, né, em que só se considerava a adequação, né, ou a concretização dessa conduta prevista lá no inciso 2 do artigo 2º, em matéria de ICMS, quando se tratava de ICMS por substituição tributária e não tem havido recolhimento. Entretanto, quando essa situação se trata, ou ocorre, ou decorre do ICMS próprio, quando você, na condição de contribuinte, e não de responsável, mas na condição de contribuinte, declara o seu imposto devido, né, mediante toda a obediência contábil, a regência contábil das diretrizes da contabilidade, né, da sua empresa, e não realiza o pagamento, nós tínhamos aí o inadimplemento. Traga isso para algo mais palpável, em termos de compreensão, o imposto de renda pessoa física. Quando você calcula o seu imposto de renda pessoa física, né, e define que deve recolher lá a Receita Federal R$1.000 a título de imposto de renda e preenche o seu DARF e envia para a Receita e não efetua o pagamento, você está descumprindo o pagamento de um tributo. Né? Então, voltando para a seara tributária na competência dos estados, o que aconteceu foi exatamente isso. Então, a 5ª turma, ela entendia
e aí nós temos um voto, esse processo nasceu em Santa Catarina, houve absolvição sumária, diga-se de passagem, houve absolvição sumária nessa denúncia, né, em razão dessa denúncia, os empresários eles foram absolvidos, e aí o Ministério Público recorreu. Quando chegou no TJ do Tribunal de Santa Catarina, a compreensão, havia uma divergência entre a quinta, o Estado, o Tribunal de Santa Catarina entendeu que deveria voltar para a instrução. E aí houve a impetração de um habeas corpus junto ao STJ, né, que foi o 399-109, em que o pedido foi negado. E aí, em sede de recurso ordinário, se interpôs um habeas corpus perante o STF, que gerou, né, esse habeas corpus, recebeu o número, que é o que nós estamos discutindo hoje, que é 163-334, em que, por 7-3, o STF compreendeu que, mesmo sendo, tratando-se do mero inadimplemento, do não pagamento, houve toda a declaração durante todo aquele período, né, que foi dito aqui no início da nossa locução, os contribuintes reconhecem que deve, né, o dimensionamento da obrigação, que, diga-se de passagem, originariamente era 16 mil reais, na ordem de 16 mil e um pouquinho, quando chegou a nível de apreciação junto ao Supremo, atualizado com juros e correções, ficou em 30 mil. Então, nós estamos falando de uma conduta do exercício de uma atividade empresarial na monta de 16 mil reais, né, originariamente, chegando a 30 mil reais. E aí pautou-se toda uma discussão com base de que mesmo desenvolvendo mesmo em se tratando de ICMS próprio, né, e não por substituição, mesmo assim, ele estaria incorrendo na tipificação lá no enquadramento, né, no ajustamento legal da conduta tipificada lá no artigo 2º, inciso 2º. Então, abre-se aí um precedente de que, a partir de então, é bem verdade, e aí é necessário o registro, que esse entendimento ele não tem efeito vinculante, né? Ele não tem efeito erga omnes, então, está passível, ainda não foi nem publicado o acórdão, está passível de recurso ainda, de embargo de declaração, que certamente será interposto e será discutido, mas é fato que com essa discussão, né, com essa decisão, existe esse precedente, desde dezembro do ano passado, né, em que o ministro Barroso, que foi o relator do HC, ele diz o seguinte, que nesta situação de ICMS próprio, se enquadra a essa definição do artigo 2º, desde que, e aí porque o STJ diz que é crime, né? O STF, quando ele chegou no STF, houve né, uma certa mitigação, um abrandamento, né, no sentido de que, desde que seja comprovado o dolo do agente, desde que seja reconhecida a contumácia do devedor, e o valor do ICMS cobrado, visto que o valor do ICMS cobrado não integra o patrimônio do contribuinte. Senhores, eu lhes pergunto, quando você paga R$30 por essa xícara, você também está levando em consideração no preço que você paga, né? Você, enquanto contribuinte, enquanto consumidor final, e você entrega para aquele contribuinte do ICMS, aquele valor, há que ter sido considerado nesse preço toda a carga tributária, inclusive, por exemplo, o imposto de renda da pessoa jurídica. E se, depois de efetuado o pagamento,
essa pessoa não, esse contribuinte, essa pessoa jurídica não recolher ao imposto de renda, vai se caracterizar também o crime de apropriação indébita? Porque apropriar-se de alguma coisa, você tem que apropriar-se de um terceiro. Quando você está recebendo o preço é seu, integra o patrimônio daquela pessoa jurídica. Né? Diferentemente no caso de substituição. Quando a minha fonte pagadora, por exemplo, calcula o tributo devido por mim, retém e recolhe. É esse o equívoco, né? Trazido dessa interpretação equivocada, e como bem falou a nossa colega Ruana, e aí eu já estou terminando o meu raciocínio, como bem falou a nossa colega Ruana, nós estamos aí diante de um novo tipo penal. E aí fica aqui algumas indagações. Eu posso criar um tipo penal por uma interpretação? Ou isso só vem de lei? Quando eu reconheço, quando o julgador estabeleceu as balizas, deve ser criminalizada a conduta, mas ele, desde que seja devedor contumaz. E o que é contumácia? Se não tem efeito vinculante, a quem é devido, né, a compreensão a cada julgador, se eu entender que isso vai ser atribuído, pode ser compreendido, né, como um precedente também para o ISS, que o colega trabalha com ele, que é um imposto indireto, se amolda nas características, né, na apuração, na mesma ordem do ICMS, que é um tributo estadual. Então, são essas questões que, se a intenção de um julgado é trazer, né, segurança jurídica, até que ponto esse julgado, né, travestido aí de um ativismo judicial, vai trazer segurança jurídica nesse caso concreto. Então, eu me coloco aí à disposição. Depois dessa excelente exposição, atenuação das ideias e trazendo à luz toda a base teórica que constitui todo esse arcabouço, que dá sustentação ou não a esse julgamento, né, professora Sunamita, dependendo da ótica da Exatamente. Conduzida. O nosso ouvinte aqui, Rui Jander, traz uma pergunta, e aí com essa pergunta eu passo a palavra para a Ruana. Ele pergunta assim: a criminalização da inadimplência de tributos não seria uma forma de coação para fazer o contribuinte temer a ação do fisco? Se o Estado tem meios próprios de cobrar, o que justifica a ação penal? Olá, boa noite. Na verdade, é exatamente isso, né? Quem acompanhou o julgamento, apesar de não ter o acordo ainda, a gente tem aí o registro dos votos dos ministros, viu-se que realmente se utilizou mais até de dados estatísticos do que propriamente de dogmas jurídicos. Então, assim, a professora Sulamita já expôs, assim, realmente de forma brilhante, toda a questão do ICMS próprio, inclusive da forma como é feito o seu cálculo, o seu recolhimento. O ICMS é um imposto direto que tem um cálculo por dentro. Então, o cálculo é feito com base no período de apuração e não com base numa operação própria. Então, até mesmo aquele ICMS que vem destacar a nota fiscal não necessariamente é a alíquota efetiva do ICMS, pois é feito realmente todo o período de apuração, vai ser gerado créditos e débitos, inclusive pode chegar ao caso de, no final, o contribuinte não ter a pagar ou ter a pagar um montante diferente daquele que veio na nota fiscal. Então, assim, não há sequer possibilidade que seja o contribuinte de fato, no caso, o consumidor final, saber que sequer a alíquota efetiva do ICMS. Então, assim, já havia sendo totalmente sedimentado que o contribuinte, de fato, da mesma forma, também não tinha legitimidade ativa, por exemplo, para populações de restituição do ICMS. Então, realmente, a gente tem apenas o impacto econômico do ICMS sobre o preço, sobre o produto final. Não há como a gente enquadrar, na verdade, o Supremo Tribunal Federal utilizou-se de algumas estatísticas, e aí eu vou até falar um pouco sobre as razões que geraram esse julgamento, mas, ao meu ver, e aí ao ver de inúmeros juristas, inúmeros brilhantes tributaristas, não há como enquadrar realmente o não recolhimento do ICMS, que foi devidamente declarado, devidamente pago,
como você deixar de recolher no prazo legal o valor tributo que foi descontado ou cobrado, porque esse termo cobrado, que vem na tipicidade penal do artigo, ele, na verdade, se refere a um cobrado, ao que a legislação coloca como cobrado ou como descontado, que é o caso do ICMS e substituição tributária, que já tinha tido esse entendimento, inclusive, pelo STJ. Então, nesse caso, não há o ICMS não é descontado ou cobrado por imposição legal, mas há apenas um impacto econômico no preço final. E, realmente, o que foi realmente utilizado para fazer esse julgamento, para o STF chegar a essa conclusão, e a gente vê, inclusive, que eu acredito aí que os embargos de declaração que possivelmente vão ser interpostos, eles vão, sim, considerar o pedido de adoção de alguns critérios mais específicos, porque pelos votos não ficou sequer exposto quais seriam realmente esses critérios do dolo necessário, do que seria o devedor quanto mais, então também ficou ainda aberto esse leque. A gente vê no voto dos ministros que alguns têm um entendimento de devedor quanto mais abrangente, outros mais restritos, então isso aí é necessário ser também colocado. As razões de julgamento, na realidade, o que foi exposto, realmente foi pelo alto índice de inadimplência fiscal do ICMS e da ineficiência dos executivos fiscais. Realmente, ninguém está militando aqui a favor da inadimplência fiscal. A inadimplência fiscal é um problema sério, que ele deve ser tratado e ele deve ser punido. O que acontece? Existem meios para tal, né? Exatamente, existem meios administrativos próprios para fazer o tratamento da inadimplência fiscal. Não há necessariamente a necessidade de criminalizar. Então, assim, não é louvável que a questão da inadimplência fiscal, mas ele deve repercutir com o ajuizamento da execução fiscal. E a questão da ineficiência dos executivos fiscais, quem sabe na prática e também nos números, a gente realmente sabe que existe, sim, essa ineficiência das execuções fiscais. Então, há realmente um montante muito grande de execuções fiscais que são frustradas. Mas também sabemos que existe já posto vários privilégios à Fazenda Pública na execução fiscal, inclusive também meios dela responsabilizar o sócio, caso realmente haja as hipóteses legais de infração à lei ou infração ao contrato social, é possível que o Estado redirecione a execução fiscal para a pessoa do sócio, assim como reconhecimento de grupo econômico, entre outras formas que o Estado ele pode sim conseguir realmente recuperar esses recursos que não ingressaram nos cofres públicos. Mas o que é que a gente tem visto a partir desse julgamento do STF, que, em pese não ser caráter vinculante, é um precedente muito forte. A partir do próprio precedente do STJ, que era ainda, na minha visão, ainda mais desastroso, pois ele era bem abrangente e não fazia critério algum, a partir do próprio julgamento do STJ, o que a gente viu na prática é que todo não pagamento já estava sendo feita a repressação criminal. Inclusive, as execuções fiscais que datam de 2020 dos meus clientes, a própria inscrição em dívida ativa dos executivos fiscais estadual já conta com o número da repressação criminal, independentemente de se averiguar realmente questões de dolo, questão de devedor quanto mais. O que se está tendo agora, com esse precedente, é que todos os contribuintes que não pagarem ICMS vão ser processados criminalmente. Então, realmente, o STF ele deu uma legitimidade de utilizar do não pagamento do direito penal como instrumento de política fiscal, o que não é, na minha visão, o meio adequado. Eu acho que aí vai ter realmente a questão dos embargos de declaração. Eu acho que essa questão sobre os critérios vai ficar um pouco mais cristalina, porque essa questão se vai precisar do dolo específico, porque até então, pelo STJ, seria necessário somente um dolo genérico para configurar o crime. O que é o dolo genérico? No sentido de que, se ele não pagou, se ele declarou e não pagou, já é um dolo implícito de que ele pretende fraudar o fisco. E o que é algo que não ocorre. Então, assim, os impactos, a gente sabe dos impactos sociais, dos impactos econômicos da inadimplência fiscal, mas o que se acredita é que deve-se buscar realmente a causa pela ineficiência dessas execuções fiscais, a causa que vem tido essa inadimplência fiscal grande, e não buscar realmente uma forma de criminalizar o não pagamento puro e simples, porque nesse caso não é uma questão de ele não declarou, ele omitiu informações, ele buscou fraudar, ele realmente está
declarando tudo e não teve condições de pagar. Existirão casos, claramente, de empresas que não fazem esse pagamento de forma dolosa, realmente no intuito de não pagar e de utilizar esse valor para outras coisas, seja para apropriação própria, para investir para a empresa, mas isso aí deve ser verificado. Então, aí, em última ratio, a gente tem que ter esse critério para que seja feita essa verificação de realmente ela atuou com um dolo específico, e não esse dolo genérico que vem sendo apresentado. E aí a gente sabe, e eu acho aí importante salientar, até porque também temos acadêmicos aqui nos escutando, que a Constituição Federal, ela veda a prisão civil, salvo em caso de prestação alimentícia. E o que a gente tem visto é que essa criminalização que o STF agora ele fez esse novo entendimento, ele se assemelha muito a uma prisão por dívida. Que isso aí, na verdade, ele desonra não só a Constituição Federal, mas também o Pacto de São José. Ele se assemelha muito a uma prisão por dívida. Inclusive, tanto nesse caso que o STF julgou, nesse caso específico, como também em casos que eu tenho visto de ações penais, a capitulação ela é feita da simples forma. O contribuinte declarou da forma devida o ICMS, porém não realizou o pagamento. É essa a ação penal que tem sido proposta, é essa a repressão criminal que tem sido proposta. Ao meu ver, não difere de uma cobrança de uma dívida. Então, assim, isso deve ser realmente salientado, e os impactos têm sido já gerados a partir aqui pelo menos no estado da Paraíba, não sei como está sendo em outros estados, mas aqui no estado da Paraíba já tem sido praticada essa questão da repressão criminal, independentemente de verificação de dolo, verificação de fraude, inclusive em concomitância com as execuções fiscais. E assim, também vou só fazer uma observação que a gente também sabe que o risco que isso acarreta também, porque, querendo ou não, na prática, que eu posso falar que a gente tem muitos embargos de execução fiscal procedentes, muitas ações anulatórias procedentes. Então, assim, a gente também vê que, por muitas vezes, também o fisco cobra muito mal. Então, há muitas cobranças indevidas, há muitos débitos que estão sendo discutidos judicialmente. E você colocar um contribuinte que declarou e não pagou, e você já fazer uma criminalização desse fato, você está realmente rechaçando, e realmente uma forma de coação para o pagamento do tributo, né? E a gente inclusive tem súmulas que impedem meios coercitivos para pagamento de tributo, mas ao mesmo tempo o STF também fez esse mesmo entendimento. E outra consequência que tem gerado, que aí eu acho que é até o que é mais preocupante do ponto de vista assim, de direito público, é porque essa decisão, ela tinha como enfoque inicial evitar a sonegação fiscal. Mas o que vai acontecer é o revés disso. Porque a gente tem que ver que, apesar de que hoje não é fácil fazer uma sonegação fiscal, como já foi antigamente, por conta da questão da informatização, do expediente fiscal, do cruzamento de dados, mas na cabeça do contribuinte, o contribuinte, vamos dizer, eu tenho isso aqui para pagar tributo, eu fiz meu período de apuração e tenho isso aqui para pagar do ICMS, eu não tenho condição de fazer esse pagamento. Qual vai ser o mais vantajoso para mim? Se eu declarar e não fizer o pagamento porque eu não tenho condição, eu vou ser processado criminalmente. Se eu sonegar, eu tenho a chance de ser processado criminalmente. Então, muitos contribuintes vão optar por sonegar os tributos, porque se eles fizerem a declaração e eles não tiverem recebimentos suficientes para fazer aquele pagamento, eles vão ser processados criminalmente. Então, essa decisão do STF, a gente tem que olhar também por esse lado, que ela acaba até um tiro saindo pela culatra, porque ela acaba incentivando a própria sonegação fiscal. E aí, vamos abrir para mais outras perguntas, mas aí eu concordo que seja, assim, um caso de coação para o pagamento de tributo. A nossa ouvinte aqui, Letícia, colocou um questionamento sobre essa questão do princípio da intervenção mínima do Estado, né? E aí eu lembro daquela teoria do direito penal mínimo, né? A busca por um direito penal nos casos que se mostrassem necessário a imputação desse tipo de sanção. Essa sanção punitiva própria do direito penal.
E aí, o que acontecendo ao longo dos anos no direito tributário é que ele vem sendo utilizado como um meio coercitivo mesmo de cobrança de tributo, como uma forma de ameaça do contribuinte, né? Dizer, olha, ou você paga ou você vai responder criminalmente. Ou você cumpre essa obrigação tributária ou a consequência vai para além da expropriação patrimonial, né? Exatamente. Vai atingir a sua liberdade individual. E isso é um meio que um caminho na contramão, né? No sentido inverso da tendência desse uso do direito penal. Mas o que se coloca em jogo, talvez aqui, e aí, assim, eu estou na função de moderador, viu, professora Sulamita? Eu estou me segurando aqui como Estado para não colocar de fora as minhas perspectivas nesse aspecto. Mas fica à vontade, participe também, não modere. Mas nessa perspectiva, o que nós estamos discutindo seria a escolha do legislador por criminalizar determinado fato ou a interpretação dos tribunais acerca dessa escolha do legislador. Porque, pela dicção do julgado, o julgado entendeu que já houve essa escolha pelo legislador de criminalizar esse fato. E aí afastou essa teoria do direito penal mínimo, trouxe mesmo o direito penal como garantia. Ou o julgador se exacerbou na interpretação e trouxe uma interpretação extensiva ou exterior ao conteúdo da norma para criminalizar algo que não estava na lei. E outra coisa, Gilbervan, me permita, se você analisar o julgado, o recurso extraordinário 608.872, que foi o ministro Dias Toffoli, o relator, tratava de uma imunidade subjetiva. Então, se você goza de uma imunidade subjetiva, né, que atenda a pessoa, um templo de qualquer culto, né, com base lá naquela imunidade lá do artigo 150, inciso 6º, uma das alíneas que tem por lá. Você adquire um veículo lá para a sua entidade religiosa, para exercer as atividades daquela entidade. A pessoa que goza de imunidade, ela não vai, que adquiriu o veículo, ela não vai poder gozar dessa imunidade naquele caso específico. Porque nesse julgado e essa construção, né, é maciça no nosso, na nossa Corte Maior, há muito tem prevalecido no STF o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não no simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Porque aí, com base no substrato dessa decisão, quem é que está sendo contribuinte do ICMS nessa visão do próprio STF? A criatura lá, a vendedora, né? A que realizou o fato gerador. Então, veja que a condição, né, de sujeição passiva, né, o contribuinte, a denominação de contribuinte de direito e contribuinte de fato, ela está sendo usada de uma forma muito distorcida, né? E aí há um choque com a própria jurisprudência, com o próprio entendimento da Corte Maior, né? O que se estabelece, um entendimento numa perspectiva, eu levo em consideração a compreensão jurídico-tributária, e noutra compreensão eu levo em consideração a compreensão simplesmente econômica. Então, a repercussão econômica, essa dicção de contribuinte de direito, essa denominação de contribuinte de direito e contribuinte de fato, ela só tem efeito para a compreensão de uma repercussão meramente econômica. Não existe quando que se falar, né, em encargo, né, em pagamento de tributo por parte do consumidor final, nessa relação jurídico-tributária, nessa perspectiva do ICMS.
Então, existe, assim, todo um... Se você for analisar lá o artigo 135 na responsabilidade por substituição, você encontra outro argumento que cai em choque, né? Que põe... se você considerar que você só tem responsabilidade em relação aos administradores. Se você agir de forma a ofender, né, determinação legal ou de forma que extrapole os estatutos, vai existir uma consequência para a pessoa jurídica, mas não para o administrador. Aí eu lhe pergunto, pode? O que não é considerado ilícito, se você deixou de pagar, né? Em relação à pessoa, agora ele vai ser criminalizado? Ele vai vai responder criminalmente? Então, é uma decisão que nos traz temerária, com todo respeito aos que pensam em contrário. Né? É fato, e aí a colega disse com muita ponderação, ninguém está aqui sugerindo, né, comportamento que constitua desvios, comportamento de inadimplência, de forma alguma, ninguém está incentivando isso. O que está se verificando é possível, com essa interpretação, descontado e cobrado. Toda discussão do julgado trafega nessas duas palavras, descontado e cobrado. Então, quando eu estou recebendo o preço em razão de uma venda própria, né, que vai desencadear a exigência do ICMS próprio, eu estou me apropriando de um ICMS que já pertence à fazenda? Não, a apuração é totalmente diferente. Então, isso cabe criminalizar ou não criminalizar a conduta, cabe ao legislador. Se, infelizmente, em nome de uma política criminal, e fiscal, eu posso traduzir e criar um tipo penal, né? Então, são essas questões que você tem que trazer a monta para a academia, que tem que enxergar os reflexos concretos no dia a dia das lides, né? Não se está aqui... O julgado foi sedimentado em números estatísticos e não numa construção dogmática. Mas essa é a nossa visão. Estamos aqui. Eu queria só fazer uma ponderação, professor Gilberto, sobre esse questionamento, sobre qual seria o intento do legislador, nesse caso da lei contra crimes tributários, e informar que no projeto de lei que derivou essa legislação, havia a possibilidade dessa capitulação de apropriação indébita tributária para tributos indiretos. E esse artigo, ele não passou. Ele não passou. Então, não há que se falar em que o intento do legislador seria permitir essa criminalização, porque o próprio projeto de lei não foi aprovado nesse sentido. Então, ele foi aprovado somente em relação a, realmente, os tributos que são descontados ou cobrados, de fato, que não se verifica no caso, até por conta da própria sistemática de cálculo e de recolhimento de ICMS, que não condiz com essa titulação penal, que tem aí o caso, que também tentaram fazer essa analogia, que seria a da apropriação indébita previdenciária, que ela tem tipo penal próprio, né, e também a gente tem outro princípio do direito penal, que a gente tem que levar, é que não pode haver analogia em mala parte. Então, a gente também não pode pegar essa capitulação do crime de apropriação indébita previdenciária para utilizar para tributos indiretos. Então, aí, realmente, essa questão da última ratio do direito penal, eu acredito, sim, que ela está sendo violada nesse sentido, porque a gente sabe que tem os meios de cobrança próprios, inclusive, como eu mencionei, a Fazenda Pública possui privilégios para fazer essas cobranças, há já criados instrumentos
necessários para reconhecimento de grupo econômico, redirecionamento das execuções fiscais para os sócios. Então, há sim essa possibilidade dela verificar eventuais fraudes no próprio executivo fiscal. E aí, o direito penal, realmente, como última ratio, não vem funcionando segundo esse entendimento do STF. E, além desse princípio, também verificaria também a violação ao princípio da legalidade, né? Porque, principalmente no direito penal, a gente deve ter realmente uma legalidade bem estrita. A gente não pode interpretar os tipos penais de forma abrangente. Isso aí é totalmente contrário ao que vincula o direito penal e ao direito penal tributário. Então, assim, o que se verificou e o que tem sido criticado desse julgamento do STF é realmente a violação de princípios da ordem do direito penal e também da ordem do direito tributário. Então, a gente há essas duas ciências aí que conversam aí, mas que tiveram, sim, alguns princípios que foram evidentemente violados, né? Então, assim, eu aguardo realmente que nos embargos e declaração que vão ser propostos haja aí uma maior mitigação desse julgamento, porque o que a gente pode ter certeza é que, em que pese não ter feito vinculante, esse julgamento vai ser sim utilizado como precedente nos tribunais. E a gente já tem visto isso desde o julgamento do STJ. Então, aí eu acho que já realmente já houve um julgamento muito maléfico, eu acho que se poderia ser amenizado com a exigência de dolo específico. E aí, realmente, vetar essa questão desse dolo genérico que está bem sendo proposta, de que somente o não pagamento já colocaria como se fosse o dolo. Si só já criminaliza. Uhum. O fato é que essa criminalização dos fatos tributáveis, ele tem trazido resultado em termos econômicos para o Estado, porque já há algum tempo o Estado, por exemplo, o Estado da Paraíba, firmou convênios ao Estado, à administração tributária com o Ministério Público para o procedimento de investigação criminal, condução dessas penais tributários, e tem chamado os contribuintes que entram nessa tipificação para responder ao processo criminal e prestar esclarecimentos, enfim. E um percentual assim, altíssimo tem dado resultado em que o IT prefere pagar ou fazer um parcelamento para não ter que responder a um processo criminal. Se submeter a uma persecução criminal, né? Exatamente. Então, isso tem que é outro ponto para todo mundo, né? E, inclusive, custosa para o Estado. Sim. Mas aí, em termos de custo-benefício, professora Sulamita, para o Estado, o interesse do Estado é receber o tributo. Então, o custo que tem na persecução criminal nessa fase tem havido, eu tomei conhecimento recente, verdadeiras audiências de conciliação realizadas pelo Ministério Público. Conciliação. De colocar a situação essa, né? Você está sendo aqui imputado de tal crime, tal, e qual é a possibilidade? E aí o sujeito faz a sua avaliação junto com o advogado, analisa o risco e diz, olha, é melhor correr o risco de me defender nesse processo criminal ou pagar esse débito. E aí um número superior a 70% opta... Adere ao parcelamento. A um parcelamento, o que ressalta o caráter de cobrança de dívida, né? Porque a partir do momento em que o pagamento extingue a punibilidade... Isso. O direito penal tributário, ele não tem base punitiva. A base do direito penal tributário é educativa. Exatamente. E coercitiva. Tanto é assim que se você pagar o crédito tributário antes do recebimento da denúncia, está extinto a punibilidade. Então, a intenção do direito penal tributário não é punir, é usar um meio para receber o crédito tributário. Né? E aí vem mais um elemento desse julgamento para favorecer mais uma hipótese de que fosse o contribuinte a manter-se inadimplente. Né? E aí toda essa discussão acerca de o que é efetivamente o tipo penal que está se falando aí, essa extensão, essa interpretação extensiva desse tipo penal, será essa interpretação extensiva equivocada, ou uma mudança de entendimento, né, da natureza dessa relação jurídica. Quando eu comecei a analisar esse julgado, acompanhando esse julgado, eu percebi que estava caminhando no sentido de perceber a valoração do sujeito passivo indireto,
não do sujeito passivo direto, mas do contribuinte indireto, que é aquela dicção que a doutrina fala, que é o consumidor, né, quando faz essa leitura, né, de que o contribuinte dos impostos indiretos seria o consumidor. E aí o sujeito que pratica o fato gerador na relação jurídica, ele estaria apenas com essa obrigação de intermediário, em que ele recebe do consumidor e repassa para o Estado, né, fazendo o ICMS meio que tudo, né, de um tax americana ou de outra natureza jurídica aí, que diferente do ICMS. E isso, a professora Sulamita cantou a bola aí, isso tem repercussão no ISS, por que não? A mesma lógica vai para o ICMS, a mesma lógica vale para o IPI, que são tributos indiretos. Exatamente. É a mesma lógica. Então, o ICMS ele é o pano de fundo nessa discussão, mas aí tem toda essa repercussão, né? E o que a gente tem que avaliar, de fato, nós temos que primar pela legalidade. A relação jurídica tributária é uma relação que ela está baseada na legalidade em seus aspectos. Então, ou a lei disse, ou a lei não disse. Ponto. E no aspecto, na compreensão jurídico-tributária, é também primária essa compreensão, né? A sujeição passiva direta e indireta é teoria básica do direito tributário, né? Então, querer atribuir a condição de contribuinte a um consumidor final numa relação jurídico-tributária que envolve ICMS, meu amigo, é subverter todo o sistema, jogar em vala comum tudo que a gente compreendeu e construiu, e eu ouso dizer, continua até ensinando, né? Então, é você distorcer toda aquela construção teórica que todo o sistema está embasado, com todo respeito. É uma discussão muito acalorosa e eu volto a dizer, eu fico me segurando aqui como moderador para não entrar no debate, mas eu queria muito ter colocado, falta, depois eu vou dizer Rafaela, a gente não pode trazer para um debate desse só advogado. Tem que trazer o Ministério Público junto para discutir o tema, e aí eu até lembrei depois de um colega do MP que atua nessa área que poderia ter trazido, um auditor fiscal do Estado que já trabalha, para a gente trazer um debate. Mas como uma live tem uma pegada, vamos dizer assim, mais light. Mais leve, né? Mais leve, então cabe essa discussão. Mas quem sabe em outra mesa de debate a gente pode fazer um debate mais acalorado, com essa troca de fundamentos e visões que vale a pena. O tema merece, não está esgotado por aqui. A gente tem muito que discutir nisso. Certeza. A discussão no próprio Supremo não se encerrou, porque isso aí ainda tem pano para mangas, né? Ainda tem um eventual julgamento aí com efeito erga omnes, que possa vir a ser reconhecido eventualmente, né? Então, que provavelmente o Estado deverá forçar para que isso seja até simulado, se assim for firmado o entendimento, né? E, quer queira, quer não, um precedente, né? Nós estamos vivendo na era dos precedentes. Isso. Então, apesar de não ser erga omnes, temos um precedente aí forte, já que pode basilar os entendimentos daí por diante. Mas nós já vamos aqui para 1h18 minutos praticamente de live, o tempo passa que nós não percebemos, não é? Voando, nós passaríamos aqui 2, 3 horas conversando sobre o assunto, discutindo, trocando argumentos, não tenha dúvida. Foi um prazer imenso dividir a mesa, compartilhar a mesa aqui com a professora Sulamita, que tive o prazer de conhecer hoje. Um prazer imenso dividir a mesa com minha ex-aluna aqui, Juana, e como me dá uma satisfação, e professora Sulamita, a senhora sabe disso, ver os seus ex-pupilos crescendo e galgando aí espaço no mercado e mostrando capacidade. Isso é um prazer e me enche de orgulho. Foi uma honra, professor Gilberto. Maravilha. O professor ficou lá para trás, viu? Agora somos colegas. Verdade. É um imenso prazer ver isso, e eu agradeço demais, e eu deixo aqui um espaço para as últimas palavras de vocês nesse nosso papo aqui online. Eu agradeço ao convite, né? Espero que a discussão não pare por aqui, me coloco à disposição para enfrentamento da discussão, e digo da necessidade,
né, dessa discussão e desse amadurecimento e preparação, por que não dizer, dos profissionais de direito para esse embate, esse enfrentamento nesse consequente dessa decisão, que, ao meu ver, só trouxe insegurança jurídica. Então, eu parabenizo aos organizadores do Congresso, desejo muita sorte no evento, né? Agradeço a colaboração da nossa colega e participação, da minha colega e participação de Ruana, dizer, professor Gilbervan, que a remuneração indireta de todo professor é ver exatamente, né, o crescimento dos nossos pupilos, de pessoas que, de certa forma, nós estamos contribuindo, né, para a vida acadêmica e profissional, a formação acadêmica e profissional dessas pessoas. Então, parabenizo a doutora Ruana pela participação, de forma muito certa, né, muito acertada nos seus posicionamentos, muito convicta das suas ponderações, e desejo muita sorte no evento, professor. Agradeço também a coordenação na pessoa da doutora Rafaela pelo convite em participar dessa live. Maravilha. Também agradeço o convite e a oportunidade aqui da gente expor aí realmente na nossa posição de advogados. Eu acho que é um tema que é bastante controverso, de fato, pode haver entendimentos divergentes, como houve, e eu acho que é um tema muito interessante, que realmente tem que continuar esse debate. Eu agradeço a oportunidade da gente ter conseguido expor, na verdade, a nossa visão, e eu acredito que é a função do advogado no direito privado, né, que atua no direito privado, realmente buscar essas questões para os contribuintes, né? Então, verificar as ilegalidades e inconstitucionalidades do que houver e realmente militar para que a Constituição seja seguida de forma correta e que toda a tributação também seja feita de uma forma legal e constitucional, independentemente aí de haver julgados diversos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a doutora Sulamita, certo? Pela sua exposição, e agradeço a professora Gilbervan e a coordenadora Rafaela pelo convite. E aí também estou à disposição aí o que for necessário para a gente realmente perpetuar e continuar essa discussão que foi bastante interessante e que tem realmente ainda muita coisa para ser dita, não de forma nenhuma houve esgotamento aqui. De fato, ainda tem muita coisa, principalmente nessa seara tributária, porque é um tema mais complexo. ICMS, na verdade, ele, por fato, já é um tributo que guarda uma complexidade maior. Então, eu estou à disposição aí a qualquer coisa. Muito obrigada. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Nossa coordenadora Rafaela Jales, com as suas últimas palavras para encerrar nossa live de hoje, nosso bate-papo, deixando aqui nosso agradecimento à professora Sulamita e à nossa colega advogada Ruana. Rafaela. Eu agradeço à professora Sulamita por ter aceito o convite de participar de uma das nossas lives, né, que está ocorrendo. Também a doutora Ruana Teixeira, pela sua belíssima participação, né, sobre esse tema da criminalização do ICMS próprio, tema bastante importante, né, principalmente no momento atual que estamos vivenciando aí de vários embates. E agradeço também a Gilbervan também pela moderação, né, ele sempre conduzindo bem os debates. Semana que vem teremos também as últimas lives, teremos 2 dias de live semana que vem, para encerrar com chave de ouro. Teremos aí convidados ótimos que vão estar participando conosco. Os temas a gente vai colocar daqui para sexta-feira. A gente vai colocar, então vocês vão estar ficando também sabendo. A gente vai estar enviando também para todos os congressistas que já estão inscritos, como estamos sempre enviando, colocando também nas nossas redes sociais. Então, fica o convite para aqueles que não estão ainda inscritos na nossa terceira edição, para que participem, né? Está chegando aí já dia 21 e 22 de agosto, né? Está bem pertinho já. Faltando aí quase 15 dias para nossa terceira edição. E a terceira edição, ela promete. Tem muita novidade boa aí para nossa edição, né, Gilbervan? Quero saber qual é o seu brinde dessa vez, viu? Nunca canso de surpresa.
Essa aqui foi da primeira edição, professora Sulamita. Está aqui, ó. Que 2018. Eu não me canso de mostrar isso aqui, que para mim aqui é um orgulho fazer parte desse projeto do começo. Foi a nossa primeira edição, né, Gilberto, em 2018, né, que começamos a construção do Congresso Paraibano de Direito Tributário, né? Quem estreou o nosso congresso e entrou com chave de brinde aí foi Torquato Jardim, na época, que foi o homenageado do congresso, grande amigo, pessoa excelente, já desejou os parabéns dessa terceira edição para nós. Estive falando com ele outro dia. E eu agradeço a participação dele, a interação também, uma pessoa excelente, que está lá por Brasília e via São Paulo também. Então, obrigada a todos pela participação aí na nossa live e aguardamos vocês nas próximas lives que podem aguardar. Teremos novidades nessas lives aí, temas ótimos para a gente fechar com chave de ouro as lives pré-evento. Muito bem. Maravilha, muito bem. maravilha. Um abraço a todos. Obrigada, estarei Até assistindo. a próxima. Um abraço, boa Volta noite. agora Um abraço a todos. o vídeo institucional da programação. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.